E aí, pessoal, mais uma questão aqui da prova do Enem 2024, prova amarela. Questão 111 diz assim, ó, uma questão clássica, né, sobre eletroquímica, que todo ano do Enem, todo ano mesmo, aparece uma questão sobre esse tema eletroquímica. E claro, toda vez que a gente começa a resolver uma questão, já falei para vocês, primeiro a gente vai visualizar a pergunta. Aí a pergunta diz assim: ao produzir eletricidade em dias chuvosos, o grafeno. Então, quando a gente for analisar o texto, a imagem, enfim, a gente tem que analisar sobre a produção de energia a partir de dias chuvosos em relação ao grafeno. É o grafeno que vai orientar aqui a nossa resposta correta. Independentemente do que tu vai ler aí em cima, a resposta correta tem que estar em cima do grafeno, ok? Então vamos ler o texto. O texto diz assim, ó: placas solares comuns dependem de dias ensolarados para gerar energia, como a gente já sabe como uma placa solar funciona. Mas podemos gerar eletricidade com a ajuda de gotas de chuva, revestindo placas solares com uma fina camada de grafeno. Opa, já começou a falar aqui sobre o nosso agente, tá? Que a questão pediu. Os íons dissociados a partir da água da chuva, aí esses são os íons que vão ser dissociados da água da chuva, tornam a combinação grafeno e água de chuva um par perfeito para a geração de energia. O processo requer apenas uma camada de grafeno para que grande quantidade de elétrons se movimente ao longo da superfície. Aí ele deu aí, por exemplo, aí na imagem, a camada do grafeno e aí um zoom aplicado ao que acontece na camada de grafeno quando cai água da chuva. E detalhe, na informação, ele fala que a camada de grafeno fica aqui embaixo, olha só, que é o que o texto da questão, que a alternativa quer, lembra lá? A pergunta da questão é direcionada sobre o grafeno, e em cima fica aí a camada de água fina, tá? Que pra gente não é importante, é importante saber o que acontece com o grafeno. E detalhe, o grafeno, ele tem uma setinha que aqui diz o seguinte, ó, ele tem um baixo potencial elétrico, ou seja, o potencial dele aqui é baixo. Então, se o potencial dele é baixo, ele não vai reduzir, ele vai sofrer a oxidação. Então, o grafeno vai oxidar. Enquanto que a camada fina de água, olha o que acontece com ela, ela tem um alto potencial elétrico. Aqui o potencial dela é alto, então ela não vai oxidar, tá? A fina camada de água que ela vai reduzir. Aí é com base nesses dois aspectos e principalmente que o grafeno vai oxidar, nós vamos ler as alternativas. Então lembra da pergunta? Ao produzir eletricidade em dias chuvosos, o que é que o grafeno faz? Ele oxida os cátions. Gente, a gente não pode oxidar um cátion. Um cátion ele vai sempre reduzir. Lembra lá da sigla CRAL? O cátodo reduz e o ânodo oxida. Então aqui onde reduz é onde vai acontecer, onde eu tenho aqui o cátodo dessa nossa, digamos assim, pilha, né? Entre aspas. Onde oxida, nós temos aqui o nosso ânodo, ok? Oxida os cátions, a letra A está errada por falar isso. Que são os cátions que vão oxidar. Na verdade, os cátions eles vão reduzir, né? Que é onde eu tenho o cátodo. Vou dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor. Ok? Esse é o erro aqui da letra A. A letra B. Impede a difusão da água através das placas solares. Bom, isso aí uma simples barreira plástica, por exemplo, poderia fazer, né? Nada a ver isso aqui para nossa questão. A gente está falando aqui sobre geração de energia elétrica. Letra C. Lembrando que a gente tem que ter como base esse esqueminha que eu fiz aqui para gente. Letra C. Diminui a energia de ativação da reação no capa, pseudocapacitor. Gente, desculpa. Mas isso aqui não tem nada a ver, né, com a questão. A questão está falando sobre condução de corrente elétrica. Não falou no texto, não falou nada aqui sobre esse pseudocaptador. Capacitor, no caso, né? Letra D. Forma um composto não metálico com os íons na água da chuva. Bom, o grafeno formar um composto não metálico aí não está dizendo nada sobre uma interação entre essas moléculas, mas sim uma troca de elétrons. E é essa troca de elétrons que vai ser utilizado para fornecer energia lá na frente. Então essa letra D também não tem nada a ver com a questão. O que sobra para a gente é a letra E, que é o correto, né? Gera uma diferença de potencial, já que o potencial elétrico do grafeno é menor do que o potencial elétrico da água, tá? Se nós temos diferença de potencial, nós podemos ter aí uma corrente elétrica. Por isso o gabarito correto para a gente é a letra E. Gera essa diferença de potencial pela interação dos elétrons com os cátions. Gabarito letra E. Ok? Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Desculpa aí a minha dicção sobre esse pseudo-capacitor, porque eu li aqui e acabei me confundindo. Ah, mas é pseudo-capacitor.
Bons estudos e até a próxima correção. Tchau.